Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou ensinar 7 dicas essenciais que todo mundo precisa saber sobre o Excel. E, por incrível que pareça, muitas pessoas que se consideram usuários intermediários do Excel não sabem e não utilizam até hoje essas dicas. Então, se você ainda não utiliza, é hora de começar a utilizar, tá bom? Mas antes da gente começar, 3 perguntas para você. A primeira é, com qual finalidade você utiliza o Excel e quer aprender mais? É para fins pessoais ou para fins profissionais? E caso seja para fins profissionais, é para você crescer na sua empresa, na sua carreira, ou você tem um negócio e utiliza o Excel nele? E a segunda pergunta é, qual é a sua maior dificuldade dentro do Excel? E a terceira pergunta é, o que você gostaria mais de ver aqui no canal, seja de Excel ou outros programas, mesmo fora da Microsoft? Então, deixa aí nos comentários abaixo, porque assim eu consigo trazer conteúdos que sejam mais interessantes para a sua realidade. E caso você ainda não saiba, nós temos nossos canais no Telegram e nossos grupos no Facebook. E eles estão divididos em temas diferentes. Então, entre naqueles que você tem mais interesse. Todos os links estão aí abaixo na descrição do vídeo. Tá bom? Então, vamos lá! Bom, a primeira situação aqui é quando a gente quer preencher várias células com a mesma informação. E aí, como que a gente pode fazer isso? Claro, tem várias formas diferentes, mas vamos ver uma muito interessante que pouca gente utiliza. Então, digamos que eu tenha tudo isso aqui, né? E eu quero colocar nesta coluna aqui a mesma informação. Tudo, o mesmo nome. Vamos supor vendas, tá? Digamos que a gente está falando de uma área de vendas. Eu poderia vir aqui digitar vendas. Digitei. Posso vir aqui, venho e arrasto, né? E completei com vendas. Mas tem outras formas melhores de fazer isso. Por exemplo, vou apagar aqui até o vendas. Eu já seleciono tudo. Ó. Vamos supor que eu queira vir até aqui. E eu quero digitar vendas em tudo. Então, eu digito, selecionei tudo onde eu desejo, digito. E, ao invés de eu apertar Enter direto, eu vou apertar Ctrl Enter. Ou, caso você esteja no Mac, Command Enter. Então, ó, Ctrl, Enter, e ele já preencheu tudo o que eu desejo. Tá? Então, isso facilita muito, porque aí você não precisa ficar arrastando e tudo mais. Beleza? E isso também funciona para fórmula, tá bom? Por exemplo, ó, digamos que a gente queira colocar uma fórmula aqui. Vou colocar a fórmula de soma, tá? Então, vou vir aqui em autossoma mesmo, para facilitar, e coloquei a fórmula de soma. Só que se eu fizer isso, eu teria da mesma forma, segurar e arrastar aqui, né? Ou, de repente, dar 2 cliques, talvez, ó, e ele faz assim também, preenche. Tá? Então, essa é outra dica. Você pode dar 2 cliques e ele vai preencher até onde tem conteúdo aqui. Ó. Vou até voltar aqui. Repare que, mesmo aqui tendo mais conteúdo, aqui, essa coluna, ela está lendo aqui do lado. Ó. Então, vem informação até aqui. O que ele faz? Ele preenche até aqui. Ele não coloca a fórmula até aqui embaixo, mesmo que tenha outros conteúdos aqui que poderiam se complementar, mas não se complementam, né? Mas por que ele vem até aqui também? Porque a gente tem um vácuo aqui, ó, que tem um buraco. Então, ele lê essas colunas aqui. Se eu deletar esta coluna aqui, ó, vou remover essa coluna, excluir, vou apagar aqui. Ó. Então, agora, ele supostamente lê tudo isso aqui ó, como uma coisa só, tá? Como fazendo parte do mesmo grupo. Então, agora, ele vai até lá embaixo, se eu der 2 cliques. Ó. Tá vendo? Então, ele vem até aqui embaixo. Aqui, claro, dá 0, porque não tem nenhuma informação aqui. Mas a fórmula em si já veio até aqui. Ó. Vou apertar F2, você já consegue ver a fórmula aqui. Tá? Então, essa é uma outra dica, de você dar os 2 cliques, que facilita. Mas, ao invés da gente dar os 2 cliques, vou remover aqui, quer dizer, vou remover tudo. Vou selecionar até onde eu desejo. Caso você queira tudo, seleciona tudo. Tá? E agora, eu posso clicar em autossoma. E olha aí, ele fez toda a autossoma da coluna inteira que eu desejo, que eu selecionei. Então, tanto texto quanto fórmulas ou outras coisas que você queira colocar, por exemplo, data, essas coisas, ele vai preencher. Se você selecionar tudo, ele já preenche tudo, tá bom? A próxima dica é para a gente mover uma coluna. Então, o que eu gostaria de fazer? Por exemplo, digamos que eu tenha errado e eu quero esta coluna aqui, onde está esta coluna do Me Ensina, e quero esta coluna aqui, aqui. Então, eu não quero apagar esta coluna, né? Eu não quero remover essa coluna. Se eu fizer isso daqui, ó,
jogo para cá, direto, selecionei e jogo, o que ele diz para mim? Ó, vou até trazer para cá. O que ele diz para mim? Já existem dados aqui e se eu quero substituí-los. Então, se eu apertar OK, ele vai remover tudo isso daqui. Ó. Vou apertar OK, o que ele fez? Removeu, desapareceu. Então, eu não queria isso, perdi os conteúdos. Vou voltar. Ao invés da gente fazer isso, de segurar e arrastar para cá, o que eu vou fazer? Eu vou apertar o Shift junto. Então, eu aperto o Shift, depois eu clico e venho e arrasto para cá. Está vendo que aqui agora ele está mostrando que vai ficar entre essas duas colunas aqui? Ó. Então, ele vai arrastar o Me Ensina, a coluna que está cheio de Me Ensina ali, ele vai arrastar para a direita. Olha aqui, solto aqui. Ó. Quando ele fizer essa marcaçãozinha aqui, eu solto ele. Pronto, ele arrastou para cá. A próxima dica é justamente para a gente fazer a autossoma através do atalho de teclado. Então, eu vou voltar aqui, ó, vou remover essa autossoma que a gente fez. Vou fazer tudo, então, da mesma forma, seleciono tudo que eu desejo, vou apertar o Alt e o sinal de igual. E olha aí, ele já fez a autossoma para mim. Então, isso é um atalho de teclado, tá? Não é nenhuma novidade, é um atalho de teclado, mas ele me poupa tempo para eu não precisar ficar vindo aqui em cima em autossoma, nem mesmo para eu ficar, vou apagar aqui, nem mesmo para eu ficar digitando igual, soma, tá? E fazer a soma. Então, eu já quero fazer a soma dessas colunas aqui, simplesmente seleciono o que eu desejo, Alt mais igual, ele já faz isso para mim. Tá bom? Então, essa dica poupa um tempão. Ela também vale caso você queira somar para cima, tá? Então, ó, se eu vier aqui, nesta coluna aqui, e apertar Alt igual, ó, ele está somando para cima. Nesse caso, ele não fez automático, mas ele já calculou para mim o que eu desejo. E aperto Enter. Aqui a mesma coisa, ó, vou remover aqui. Se eu não selecionar dessa forma, mas fizer só isso, ó, ele também não faz automático, tá? Então, ele mostra para mim o que é que ele vai somar, se está correto, e eu aperto Enter. A diferença, ó, vou remover de novo, a diferença é que quando eu seleciono assim, ele já entende que eu vou fazer aqui, ó, vou somar esse com esse com esse, então ele já entende isso, e aí quando eu faço a autossoma, ele já faz automático, ele não mostra para mim. Tá? Então, você consegue fazer a autossoma tanto na horizontal quanto na vertical. A próxima dica é para você duplicar planilha de uma forma muito mais fácil. Então, normalmente, o que a gente faria para duplicar uma planilha? A gente clicaria aqui com o botão direito nela, ó, planilha aqui embaixo, botão direito. A gente vem aqui mover ou copiar. E aí vem aqui em criar uma cópia e mover para o fim. Ok. Mas isso deu um trabalhinho, né? Trabalhinho bem rápido, sim, mas é mais um trabalhinho. Eu vou fechar, vou excluir essa aqui. O que a gente pode fazer? Eu seguro o Ctrl, clico nela, arrasto, e ela já duplicou para mim. Ó. Se eu fizer de novo, ó, Ctrl, seguro e arrasto, já duplicou para mim. Então, agora eu tenho 3 planilhas duplicadas, muito mais fácil de fazer do que botão direito, mover ou copiar e tudo mais. Tá? Então, é muito mais fácil duplicar uma planilha utilizando o Ctrl e o clique do mouse arrastando. Tá? Caso você esteja no Mac, é o Command. A próxima dica é para a gente mudar de planilha dentro da mesma pasta de trabalho, mas utilizando o teclado, que é muito mais rápido. Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou colocar aqui uma coisa diferente, só para você perceber que a gente vai mudar de planilha, tá? Então, eu vou pintar aqui, ó. Vamos pintar isso daqui. Esse daqui eu vou pintar dessa cor mais clara. Neste aqui, a gente vai pintar de um verde mais claro também. E nesse aqui, a gente pinta nessa cor aqui. Legal? Então estamos com 3 cores diferentes. Legal. Ó, vou tirar isso daqui também. Agora dá para ver melhor. Então, aperto o Ctrl. Se eu apertar Page Down do seu teclado, ó, ele muda. Tá vendo? Page Down de novo, ele muda de novo. Agora, Page Down não dá mais. Então, se eu quiser subir as planilhas, agora a gente aperta Ctrl mais Page Up. Então, Page Up, Page Up. Todo teclado tem o Page Down, Page Up, tá bom? Então, você encontra aí no seu teclado e você simplesmente muda. Está trabalhando ali, ó, Page Down, ou Page Up, tá bom? A próxima dica é para a gente selecionar múltiplas planilhas. Então, ó, você está com 3 planilhas aqui. E se você quiser selecionar as 3? Você pode simplesmente apertar o Shift e clicar na última.
Caso você não queira a última, né, aí você vai ter que soltá-la. Segurando o Ctrl, se você clicar nela, ó, você adiciona ou solta, tá? Então, se você quiser soltar a do meio, por exemplo, ó, vou tirar essa daqui, venho aqui, ó, selecionei as 3. Se eu quiser retirar a do meio, seguro o Ctrl e aperto só na do meio. Então, agora estou com as duas das pontas selecionadas, tá? O que eu posso fazer com elas selecionadas? Aí que está uma coisa interessante. E, aliás, um detalhe também para você ter atenção. Se você esquecer e continuar trabalhando nelas, por exemplo, ó, vou digitar alguma coisa aqui, ó, me ensina. Eu esqueci e estou com as duas selecionadas. Eu aperto o Enter aqui e agora vamos ver. Ó, estou aqui na do meio, não tem me ensina. Estou aqui na número 3, tem me ensina aqui. Estou aqui na 1, tem me ensina aqui. Então, eu consegui fazer a mesma alteração nas duas planilhas ao mesmo tempo. O problema é, se você deletar alguma coisa, remover, qualquer coisa que você altere, mas não esteja percebendo o que você está fazendo em todas que você selecionou, aí pode dar erro, pode dar uma coisa bem grotesca que você pode não conseguir reverter. Tá? Então, presta atenção se você está com todas selecionadas. Por exemplo, ó, digamos que eu estou com todas essas selecionadas e eu esqueci que eu queria colocar um título aqui. Por exemplo, vou colocar um título. E eu já quero que esteja nas 3 mesmo, né? Então, eu vou formatar, vou colocar aqui um título numa fonte 24 e tal, negrito, posso mudar de cor e tal, beleza. Agora, eu desmarco elas e vamos ver, ó, todas já estão com esse título. Da mesma forma, a mesma formatação, então poupa um tempão para a gente, não é verdade? E você consegue selecionar as planilhas também fazendo aquele mesmo esquema do Page Down, Page Up. Então, por exemplo, estou aqui na planilha 1. Se eu quiser selecionar a planilha 2 também, eu posso apertar o Ctrl, segurar o Shift e apertar Page Down. Ele selecionou também. Se eu apertar Page Down de novo, selecionou a terceira também. Tá? Então, você consegue selecionar dessa forma. Da mesma forma para cima. Ó. Então, se você sai aqui, Ctrl, Shift, Page Up, está selecionando para cima. Legal? A próxima dica é para a gente fechar todas as janelas do Excel ao mesmo tempo, de uma forma bem rápida. Como que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou selecionar aqui, vou colocar um conteúdo aqui, só para a gente ter alguma coisa aqui, tá? Então, o Excel sabe que eu fiz alguma alteração. Legal. Então, eu estou com este aqui, ó, pasta 2, e vou mudar aqui a aula dicas. Então, eu estou com 2 arquivos, tá? O que a gente vai fazer aqui? Para fechar super rápido essas duas janelas, a gente vai vir aqui no canto superior direito e apertar o X. Você vai falar, nossa, que milagre, né? Descobriu a roda. Exatamente, esse é o ponto. Ao invés de você apertar o X como você normalmente faria, você vai segurar o Shift. E olha o que vai acontecer. Segurei o Shift e aperto. Aqui, ele está dizendo que tem alterações feitas nesse arquivo, no Aula Dicas. Aí, eu posso clicar em Salvar ou eu posso salvar tudo. O que é o salvar tudo? O salvar tudo é que a outra planilha que a gente fez a alteração também, ela também tem problema que precisa ser salvo, né? Problema não, ela não foi salva. Então, a gente precisa salvar, se a gente quiser. Então, se eu clicar em Salvar tudo, o que vai acontecer? Ele vai abrir uma janela para eu salvar como aquele outro, porque esse aqui já está nomeado. Tá? Então, ele já salvou, ele já está nomeado. Agora, eu vou salvar o outro. Ó, vou colocar pasta 2 mesmo. Então, vou apertar em Salvar. E olha o que ele fez para mim. Ele fechou tudo. Aquela que já tinha um nome, ele salvou automaticamente. E a outra que não tinha um nome, ele simplesmente pediu para eu salvar. A gente vai fazer isso de novo agora com elas tendo um nome. Vamos ver. Olha aqui, estamos nas duas planilhas, tanto nessa quanto essa aqui, pasta 2. Legal? As duas já têm nome, já estão salvas. Se eu não fizer nenhuma alteração, o que vai acontecer? Eu vou fechar. Ó, vou segurar o Shift e vou clicar ali no X. Pronto, fechou as duas automaticamente, porque as duas já têm nome, já estão salvas e tudo mais. Agora, vou abrir novamente e vou fazer alterações. Então, de novo, estou com as duas aqui, ó, tá? Vou fazer uma alteração aqui, só na planilha 1, então, nesse caso. Não quero na planilha 2 e 3. Vou fazer uma alteração aqui. Ó, alteração, só isso. E vou lá no outro também e fazer uma alteração. Alteração aqui também. Legal? Agora, eu vou fazer o mesmo esquema. Seguro o Shift e aperto o X. E olha aí, ele perguntou,
tem alteração feita. Você quer salvar? Não quer salvar? Se eu clicar em salvar tudo, ele já vai salvar os dois, porque os dois já têm nome, e já era, já vai fechar para mim, ó. Entendeu? Então, facilita muito a minha vida. Lembre-se, Shift e aperta o X, ele fecha tudo. Se já tem nome, ele vai perguntar se quer salvar ou tal, ou vai pedir para você nomear, tá bom? Então, essas foram as 7 dicas de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Se você ainda não utiliza, passe a utilizar, porque isso poupa um tempão e te ajuda muito nos seus trabalhos. Tá bom? Se você gostou, curte para eu saber que está ajudando de verdade, se inscreve no canal e marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu subo e compartilhe com outras pessoas que podem se beneficiar com este ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aqui no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!